Galera, hoje nós iremos estudar taxas relacionadas. Muita gente tem dificuldade nesse tipo de questão, nesse tipo de conteúdo, porque acaba não entendendo muito a interpretação e porque a matemática básica, ela está ali faltando alguns pontos a serem preenchidos, tá? Eu vou mostrar para vocês que não é difícil, que tudo é questão de interpretação e que tem uma lógica por trás que vai seguir sempre o mesmo padrão. Nessa aula, nós iremos resolver 2 ou 3 exercícios de taxas relacionadas, porque eu vou fazer esse vídeo por partes, porque eu vou pegar dos problemas mais básicos e ir até os mais avançados, ok? Então, ó, para isso, a gente tem uma dica. Antes de falar da dica, a taxa relacionada, assim, você vai ter, resumindo, você vai ter que achar em relação a uma variável. Você vai trabalhar ali com derivadas, certo? Mas o objetivo é você isolar uma única derivada e calcular ela, ok? Então, ó, as dicas são, primeiro passo, identificar as variáveis. Então, vamos ver se o problema vai falar de área, volume, de lucro, ok? Se você vai ter que montar uma relação matemática, então você vai identificar essas variáveis. Depois, achar uma relação entre as variáveis e derivar em relação à variável de referência. Então, você vai ter várias variáveis, vai derivar todas elas e achar o que o exercício está me pedindo. Então, você vai ver que derivada que o exercício está te pedindo e vai isolar ela, beleza? 2, substituir os valores conhecidos. Então, o problema ele sempre vai te dar os valores, ok? Você não vai ter que fazer nenhuma mágica ou tirar algo do nada, tá? A matemática, depois de um tempo você vê que ela é meio óbvia, ela vai te dar os problemas e você vai ter que usar um pouquinho ali a lógica, certo? Nesse caso aqui é a interpretação, para poder calcular o que se pede. E por último, isolar o que se quer e calcular. Então, você vai isolar aquilo ali e vai calcular, né? Jogar ali os valores na fórmula final que você obteve, enfim, achar a resolução do problema, ok? Então, vamos lá para o seguinte exercício. Acompanhe aí comigo. Uma escada com 10 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 6 metros da parede? Bom, agora que já lemos o enunciado, eu tomei a liberdade aqui de coletar os dados. Então, vamos interpretar. O importante também, para esse tipo de questão, é você desenhar e procurar entender o que está acontecendo e aonde podemos chegar com isso, ok? Então, vamos lá. Ele disse aqui que temos uma escada, né, que está apoiada numa parede vertical, ou seja, vertical é o eixo Y, certo? Tá? E que essa escada tem 10 metros de comprimento, ok? E ele fala que essa escada se desliza pelo chão a uma velocidade de 1 metro por segundo. Ou seja, no meu eixo Y, o que está acontecendo com a velocidade da escada? Ela está se afastando a 1 metro por segundo, ok? O que mais? Ele disse também que a escada está afastada da base 6 metros, né? Quem que é minha base? É o chão. Então, está a 6 metros, ok? Da parede vertical. Tá bom? E aí ele pergunta, né, com que velocidade a escada vai se aproximar do chão, ok? É essa velocidade que eu quero descobrir aqui, certo? Então, vamos coletar os dados agora, matematicamente falando? Então, vamos lá, pensem comigo. Eu tenho aqui a escada, vamos chamar de E, ok? E de escada, ela tem 10 metros de comprimento. Aqui no meu eixo X, eu tenho a base da minha escada, ok? Eu tenho a base da escada, que vale 6 metros. Eu tenho a altura da parede, né? A altura da parede em que a escada está encostada? Não, que é o meu Y, ok? Então, não tenho. Vamos lá. O que mais que eu tenho? Metros por segundo é a minha variação, certo? A derivada não é uma variação? Sim. Tá, a variação em que eixo? Eixo X. Então, a variação da minha base, né? A variação da base em relação ao tempo é o quê? É 1 metro por segundo, certo? E o que ele quer achar? Ele quer achar a variação do eixo vertical em relação ao tempo, ok? A variação do eixo Y em relação ao tempo, ou seja, com que velocidade ela vai se aproximar do solo, ok? Pronto aí, ó. Coletei todos os meus dados, não tem segredo nenhum. Agora eu vou olhar matematicamente o que eu tenho para ver o que eu preciso, aonde que eu vou chegar, certo? Vamos lá, então. Fazer de azul. Olhando, observando isso aqui, vocês conseguem enxergar comigo que temos aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, certo? Onde um dos catetos mede 6 metros, aqui eu chamei de Y, não sei, e o meu E eu chamei de 10. Aí, por Pitágoras, eu consigo encontrar ali o valor de Y, certo? Então, olha aqui,
o que o Teorema de Pitágoras diz? Que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado e somar com os catetos ao quadrado, isso é uma igualdade, certo? Então, y ao quadrado seria 10 ao quadrado, mais 6 vem para cá, menos 6 ao quadrado, daria 100 menos 36, ok? Então, y ao quadrado seria 100 menos 36. Para quem não sabe, não precisa ter vergonha, tá? Tenha humildade de calcular, ou no dedo, ou na mão, se você sabe de cabeça, tudo bem. 0, 10, 9, 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 3, 6. E aqui fica 0. 64. Extraio a raiz em ambos os lados, então y é igual a 8 metros. Certo? 8 metros. Existe altura negativa? Não. Então, 8 metros, ok. Bom, então achei aqui, ó, y é igual a 8. Certo? Agora, vamos lá, deixa eu fazer aqui de preto. Bom, eu não tenho essa relação aqui, ó, a escada, né, o comprimento da escada ao quadrado vai ser igual esse comprimento aqui que eu chamei de x ao quadrado, mais y ao quadrado. Eu tenho esses valores, não tenho? Só que o que eu quero descobrir? Eu estou trabalhando com taxas, então eu vou derivar ambos os lados. Então, ó, eu derivo aqui em relação ao tempo, né, porque eu estou querendo aqui, ó, comprimento e segundo, certo? Segundo é o tempo, então o comprimento pelo tempo. Então aqui, ó, o comprimento pelo tempo e o comprimento pelo tempo. A gente já fez isso, né? A gente já sabe derivar. Então aqui, ó, derivando e ao quadrado, eu fico com 2, certo? dt vezes e, ok? Igual dx ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, certo? Vou colocar aqui, ó, 2x dx dt mais 2y dy dt. Ou seja, eu derivei tudo, todas as variáveis aqui, ok? Beleza. Tá vendo que eu tenho 2, 2 e 2? Eu posso cancelar esse 2, né? Ou seja, eu posso tirá-lo daqui. Né? Em outras palavras, eu posso dividir ambos os lados por 2 para sumir com aquele 2 ali, ok? Vamos lá, pessoal, estamos quase acabando. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos lá. E, que é o comprimento da escada, a variação, né, do comprimento da escada em relação ao tempo, a variação, né, da base, o comprimento da base, variação ao tempo, e da vertical em variação ao tempo. Certo até aqui? Agora o que eu faço? Eu vou substituir os valores que eu tenho para achar os valores que eu quero encontrar. Quem que eu quero encontrar? dy dt, ó. Então eu quero descobrir dy dt, ou seja, a variação com que a escada vai o quê? Descer, né? Quantos metros por segundo? Tá bom? Então é o meu dy dt. Então vamos lá. Eu tenho o valor de E? Tenho, 10. Eu te pergunto, o comprimento da escada, ela vai aumentar ou diminuir em relação ao tempo? Não, ela vai ser aquele valor em 10, 20, 30, 40 metros por segundo. Então, ela não tem essa variação. Então, é zero. Igual, comprimento da escada em relação ao eixo X, da escada não, perdão, em relação ao chão, né, da base. 6. 6. Tem uma variação aqui em relação ao tempo? Tenho, né? Ó, o comprimento, que é de 1 metro por segundo, né? Ou seja, o meu dx dt vai valer 1. Ok? Ó, lembrando, é como se o meu dx fosse metros e o meu dt fosse segundos. Então, ó, metros por segundo. Então, 1 metro por segundo. Ok. Mas, tem o valor de y? Tenho. Aqui, ó, que eu encontrei por Pitágoras. 8. Tem o meu dy dt? Não, é o que eu quero encontrar, certo? Dy dt. Então, ó, aqui vai dar 0. 6 vezes 1, 6. Mais 8 dy dt. Igual a 0. Ok? O 6 vai passar para o outro lado negativo, então eu tenho 8 dy dt, vai ser menos 6. O 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? Então eu vou ter menos 6 sobre 8, dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou ter menos 3 quartos, ok? Só que, ó, não é o comprimento pelo tempo que é dado em segundos, então, menos 3 quartos metros por segundo. Ah, mas deu negativo. Tudo bem, ué, porque está descendo, né? Está caindo. Está descendo. Então, negativo. Ah, não quero deixar em fração, quero deixar em decimal. Tudo bem. Como eu disse, não sabe, faz aqui no cantinho bonitinho, ó, não precisa ter vergonha. 3 dividido por 4, ó, 0, vírgula. Acrescenta um zero aqui. 7 vezes 4, 28 para 32, ok? Acrescenta um zero aqui. 5 vezes 4, 20. Ou então, meu dy dt vai ser menos 0,75 metros por segundo.
Certo? Gente, o ideal para esse tipo de problema, quando eu tinha muita dificuldade, eu pegava vários problemas muito parecidos com esses, ok? Só que aí variava, aí pedia aqui ou algum outro, mas que tinha que usar Pitágoras e derivar, ok? A relação, isolar uma na outra, porque aí você já digamos assim, você já consegue fazer, entende? Então você olhando aqui, você consegue fazer. E pegar exercícios muito parecidos também vai te ajudar a resolver esses tipos de questões, ok? Aí depois você vai para um problema um pouco mais complexo, ok? Então, se você tem dificuldade, pegue um outro problema que seja parecido com esse, de escada, de parede, ok? E aí faz uns 3, 4, 5, aí você vai ver que tem uma lógica ali que é sempre a mesma coisa, certo? E aí, enfim, aí você consegue acabar resolvendo. E ó, tudo que nós fizemos aqui foi relacionado a essas dicas, ó. Identificamos as variáveis, aqui, ó, de comprimento e as variações, né? Nomeamos as variáveis aqui, dizemos o que é cada coisa. Achamos uma relação entre as variáveis, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó, achamos uma relação entre as variáveis, que é o quê? O teorema de Pitágoras, porque temos aqui um triângulo retângulo, e depois derivamos em relação à variável. Olha aqui, ó, o meu teorema de Pitágoras, e derivamos em relação às variáveis, ok? Ou em relação à variável de referência também, mas vai dar tudo na mesma coisa. O que fizemos depois? Substituímos os valores escolhidos, ok? Isolamos o que queríamos calcular, ó. Isolamos aqui dy dt, e enfim, calculamos, certo? Mas não vai embora agora não, tá? Vamos fazer mais um? O volume do balão esférico cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Qual é a taxa de crescimento do raio quando o mesmo mede 50 centímetros? Então, vamos lá. Ó, eu tô com o problema aqui, a gente vai ler e vai interpretar juntos, ok? Então, a gente tem ali um balão esférico, ou seja, um balão em formato de esfera, certo? Então, temos aqui, ó, um balão esférico, ok? Um balão esférico que cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, esse balão está se expandindo 100 centímetros cúbicos por segundo. O que é dado em centímetros cúbicos? Volume. E o que é dado em segundos? O tempo, certo? Então, eu já consigo verificar aqui que eu tenho o quê? Uma relação de volume e tempo, certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma variação de volume pelo tempo, ok? Então, a minha variação de volume em relação ao tempo é de 100 centímetros cúbicos. Ok, vamos dar continuidade. Qual é a taxa de crescimento do raio? Então, falou em taxa, é essa variação. Então, ele pergunta, qual é a taxa de crescimento do raio, ou seja, a taxa de crescimento do raio, ou seja, a variação do raio pelo tempo, então é o que eu não sei, é o que eu vou descobrir, certo? Quando o mesmo mede 50 centímetros. O que mede 50 centímetros? É a taxa? Não, é o raio. Então, o meu R, que é o raio, mede 50 centímetros. Mas por que raio? Porque é um balão esférico, certo? Esférico, ok? Então, raio de 50 centímetros. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Se é uma relação de volume, eu tenho que saber, tenho que lembrar lá da geometria espacial. É o volume do quê? De uma esfera. Então vamos colocar aqui o volume de uma esfera. O volume da esfera é 4 terços de π r ao cubo, certo? Beleza. Então, olha lá, identifiquei as variáveis, achei uma relação entre as variáveis, ó. Eu tenho aqui o volume, eu tenho aqui o raio, ok? Então aí, ó, achei uma relação, tá bom? E é isso, gente. Achei a relação, agora eu vou derivar essa relação. Então, vamos lá. Derivando essa relação. Então, vou ter derivada aqui. Então, ó, derivando o volume e derivando o 4 terços de π r ao cubo, tá? Só que, ó, o que acontece? É tudo em relação a quem? A tempo, certo? Então, derivando. Então, vou ter aqui, ó, o meu dv dt, certo? Ó, isso aqui é uma constante, isso aqui também, então passa para frente, ok? Então, vai ficar 4 terços de π, certo? Qual que é a derivada de r ao cubo? É 3r ao quadrado, certo? 3r ao quadrado. dr dt, certo? Porque a única variável que eu derivei aqui foi o r. Então, dr dt, certo? E olha só, tenho o dv dt, quero descobrir o dr dt e ele me deu r. Tá vendo como é simples?
Então, vamos lá. Deixa eu só simplificar um pouco isso aqui. O 3 vai cortar com esse 3. Então, chegando aqui do outro lado, eu tenho a variação do volume pelo tempo, certo? Eu vou ter aqui, ó, 4π r ao quadrado dr, certo? Agora eu consigo substituir, ó. Quem que é o meu dv dt? Olha lá, 100. 100 é igual a 4π r ao quadrado. Quem que é meu r? 50. Então, 50 ao quadrado dr dt, tá? Esqueci de colocar o dt aqui. Pronto, ó. Isso tudo está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, dr dt vai ser 100 dividido por 4π vezes 50 ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, certo? Então, vejam só, 100 dividido por 50 vai dar quanto? 2. Então, eu tenho 2 que divide 4π vezes 50, certo? 2 dividido por 4, né? Aqui, ó, dá para simplificar em cima e embaixo por 2, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2π vezes 50. 50 vezes 2, 100. Então, eu tenho 1 sobre 100π. E qual que é a unidade? Raio e tempo. O raio vai ser dado em quê? Olha lá, o raio, ó, centímetros. Então, centímetros por, se é dr dt, centímetros por segundo. Ok? Então, a variação do raio em relação ao tempo é de 1 sobre 100π, né? Opa, não é aqui multiplicando, não, é aqui embaixo. 100π centímetros por segundo, certo? Espero que vocês tenham entendido, ok? E vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.